sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas ao nosso canal RGBR, a nossa live semanal. E hoje na nossa live número 135, aqui no nosso canal, onde você aprende como ser um professor ou professora de GR, que forma ginastas que ganham medalhas na ginástica rítmica, mesmo que você não tenha sido ginasta. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos, e hoje eu vim aqui para te falar sobre um salto. Você conhece o salto Corsa? É sobre ele que a gente vai falar hoje. É um salto muito bonito da ginástica rítmica. A gente vai entender sobre os valores, como funciona e tudo o que você precisa saber sobre esse salto, mas principalmente como corrigir o salto Corsa com coluna nas suas aulas de ginástica rítmica. Então vamos aqui ao nosso conteúdo de hoje. E eu quero iniciar falando para você que, como você já deve saber, eu tenho aqui uma batalha para vencer. Então, esse conteúdo aqui é um conteúdo para te ajudar a ser um professor de ginástica rítmica melhor. E por que eu tô falando de uma batalha? Porque aqui existe uma luta minha contra a falta de informação na ginástica rítmica. Que muitas vezes as pessoas acabam detendo conhecimento para si, não compartilham, não divulgam, e isso faz com que a gente, enquanto professor, deixe de crescer. Mas principalmente isso faz com que exista uma injustiça com relação às ginastas. E é disso que eu não apoio, que eu não concordo. Então aqui, você no nosso canal tem tudo o que você precisa para formar ginastas que ganham medalhas e de uma maneira onde esse conhecimento não vai ficar escondido para você. Então, você pode pensar o seguinte: Val, mas você fala isso, né? Às vezes a sua forma de falar, enfim, você é tão impositiva. E a verdade que eu quero te falar é uma só. Eu não vou passar a mão na cabeça de professor que não quer melhorar. Então, se você antes não tinha a possibilidade de um conhecimento compartilhado, eu, por exemplo, quando comecei, né, não tinha, 18 anos atrás, eu não tinha alguém que me trouxesse as informações, os conhecimentos que eu precisasse para evoluir. Eu tive que aprender no erro e acerto. Então, eu falo o seguinte: quem gosta desse conteúdo, quem procura melhorar e evoluir, fique à vontade para permanecer por aqui. E quem achar o contrário também, fique muito à vontade a se retirar. Porque eu tenho uma missão. Essa minha missão, ela existe desde que eu comecei a trabalhar com a ginástica rítmica, mas aqui no canal é uma missão específica de poder dar a você mais conhecimento. Então, vai doer sim, algumas pessoas vão ficar chateadas, incomodadas, porque eu vou falar verdades. E se você não quiser ouvir a verdade, tá tudo bem pra você. Agora vai ter pessoas que vão sentir a dor e que vão arregaçar as mangas e vão fazer diferente, sem mimimi, levando as suas ginastas ao pódio na ginástica rítmica. E para quem estiver disposto a isso, eu estou aqui para poder contribuir com vocês. Então eu preciso também te falar que essa live de hoje aqui não é uma live para ginastas, não é uma aula para professores que não querem melhorar. E também não é uma aula dedicada para pais ou familiares de ginastas, porque aqui a gente tem um objetivo, que é a evolução da ginasta a partir de um conhecimento técnico, que quem precisa adquirir esse conhecimento, ou que precisa reforçar, né? Porque às vezes a gente até sabe, mas esquece. Então, são os professores de ginástica rítmica. Então, se você trabalha, seja lá com a iniciação hoje, ou você já trabalha na competição, ou você está almejando entrar para o mundo da competição, esse conhecimento de hoje, ele é para você, professor que está aí capacitado para isso. E você que é ginasta, você que é pai ou é mãe, fique à vontade. Esse conteúdo aqui não vai agregar a você, porque afinal a gente vai falar sobre a parte técnica, sobre a parte que cabe aos professores e professoras de GR. Vamos lá! Salto Corsa com coluna, e a gente já vai falar aqui do código novo, né, do novo ciclo e do que a gente precisa realmente aprender sobre o salto Corsa com coluna. Então esse aqui é o salto, que tem aí um número, né, 12704. Quando você visualizar esse finalzinho 04, significa o valor dessa dificuldade corporal. Então esse 04 refere-se ao valor, a pontuação desse salto é 0,40. E aí você vai ver nesse mesmo quadradinho dois saltos. O salto que antigamente era o salto anel, né, ou o salto para a cabeça, e também o salto Corsa com coluna. Por que eles estão no mesmo quadrado? Porque a partir do próximo ciclo, eles não poderão estar na mesma série. Então, eles têm o mesmo valor, eles fazem parte da mesma caixinha, e por isso eles não podem estar no novo ciclo, na mesma coreografia. Então, você vai ter que escolher um dos dois, tudo bem? Mas esse não é o problema. O problema é entender como chegar até ele. Então, eu preciso te dizer
que o caminho para chegar tanto ao salto corsa com coluna quanto ao salto anel parte da base. E a base é o salto corsa. O salto corsa, que tem um valor de 0,20, ele tem todos os requisitos mínimos para a gente chegar no salto corsa com coluna. E é importante reforçar aqui que muitas vezes o professor ou a professora coloca o salto corsa com coluna sem ter condições de as ginastas executarem, simplesmente pelo fato de que ela quer que esse salto seja validado. Ela quer que essa ginasta alcance esse salto, tá tudo bem. E quando ela almeja que essa ginasta alcance esse salto, ela está potencializando a ela um crescimento. Mas lembre-se, tudo que eu vou falar nessa aula de hoje é o processo inicial para chegar até o salto corsa. Então, por isso que você, como professor ou professora de GR, poderia refletir sobre as dificuldades que você coloca da série da sua ginasta para que ela possa evoluir e ir muito mais adiante. Então, segundo o código de pontuação, essa imagem que a gente está buscando relacionada ao salto corsa com coluna. Então, existe uma exigência no código de pontuação, onde fala que os saltos que têm a posição de flexão de tronco, elas precisam ter contato com a perna. Então, esse contato com a perna, ele pode ser, no caso, no salto anel, pode ser na coxa, na panturrilha, no pé, na pontinha do pé, desde que exista esse contato. No caso, quando é no pé, chama-se a posição de anel, ou de círculo, e precisa ter contato. Quando é perna, que aí é a flexão de tronco, precisa ter contato. Então, nós temos essas duas possibilidades que são extremamente necessárias para a validação do salto, mas principalmente para a validação sem penalidades. Val, se eu não encosto, ela também ganha? Ela também ganha. A ginasta também vai ser validada por esse salto, mas ela vai ter uma penalidade, porque o salto exige esse contato com a perna. Val, e a abertura de 180 graus é necessária nesse salto? Sim, e com certeza. Esse é um salto que tem base, a linha da perna, a 180 graus, então é uma exigência, porém, se ela estiver um pouco abaixo, você também pode ser validado. Existe também a possibilidade de validação desse salto, porém, com penalidades. Vamos adiante, então. Eu vou trazer aqui uma imagem para você entender como esse salto ele pode ser realizado. Então, a partir dessa imagem, a gente consegue visualizar uma ginasta fazendo o salto corsa com coluna, direto com o impulso de um pé. Então, ela faz o chassé, dá um passo depois do chassé, que é o momento de impulsão no solo, e ela conclui, então, o seu salto corsa com coluna. Nesse salto corsa com coluna, a gente pode também ter a possibilidade de impulso com os dois pés. Então, ela faria chassé, o movimento de assemblée, que é a preparação, e a partir do impulso de dois pés, ela vai realizar a forma do salto no ar. Das duas maneiras estão corretas, as duas maneiras estão válidas, que são a forma como essa ginasta vai iniciar. Então, as duas possibilidades estão corretas, porém aqui a gente tem uma ilustração da possibilidade do salto corsa partindo de um pé. E aí, quando a gente visualiza essa imagem, a gente vai ver também o resultado final dessa ginasta fazendo esse salto. E o resultado final desta ginasta que a gente viu no vídeo é esta imagem aqui. Ela tem sim uma penalidade por conta da perna de baixo que não está completamente flexionada. Então, aqui a gente tem uma pequena penalidade, a penalidade da ginástica se divide em pequenas, médias e grandes, e aqui nós temos uma pequena penalidade. Se essa ginasta, por exemplo, além de não fechar a perna de baixo, ela também não encosta a perna na coluna, a cabeça na coluna, ela também vai ter outra penalidade para o mesmo salto. E essa é uma alteração para o novo código de pontuação, porque a partir de agora, em uma mesma dificuldade, a ginasta poderá ser penalizada em mais coisas. Então, não encostou na perna, dobrou o joelho, soltou o pé e ainda não fechou a perna da frente, ela vai ficar devendo nota. Porque cada uma dessas falhas terá uma penalidade. Por isso que a gente vai precisar reforçar as técnicas de base das nossas ginastas, se a gente quiser construir ginastas que não tenham penalidades na ginástica rítmica ou que tenham uma menor possibilidade de penalidades. Val, mas e o artístico onde fica nisso? Do artístico do outro ciclo? Ele permanece. Ele permanece e eu diria que ele está ainda mais inteligente na questão de avaliação. Então, para esse ciclo agora, 2025-2028, nós temos ainda as exigências do código de pontuação voltadas ao artístico, porém agora com ênfase também na execução. Logo, você, professor ou professora de GR, deveria estar
ciente e capacitado para tudo isso. Será que estamos? Eu, sinceramente, ainda não estou. Eu estou em busca diariamente, porque eu ainda estou estudando meu código de pontuação. Eu ainda estou no processo de evolução com relação ao próximo código. Mas aquilo que eu já sei, eu trago aqui para vocês para dividir. A propósito, se você ainda não tem o código em português, você pode digitar aqui nos comentários dessa aula, no Instagram, Novo Copy. Se você tiver no YouTube, não vai funcionar, mas se você digitar no Instagram, Novo Copy, COP, você vai ter acesso ao código de pontuação traduzido para o português, referente ao novo ciclo do código de pontuação. Vamos lá! O salto perfeito é como uma magia. Parece impossível até você entender o verdadeiro truque. Então, talvez alguém que olhe um salto de uma ginasta executando o salto corsa com coluna com precisão, olhe para aquilo e fala, nossa, que movimento impossível! Agora, nós, como os professores de ginástica rítmica, nós temos que visualizar esse salto, entender o que tem por trás desse movimento e aí sim, corrigir a nossa ginasta, ensinar a nossa ginasta o truque que ela precisa fazer para realizar esse salto corretamente. Dito isso, nós temos aqui uma imagem de um salto corsa com coluna, onde nós temos sim algumas pequenas falhas e nós vamos falar sobre ela, mas eu quero saber se hoje você que é professor ou professora de GR, visualizando essa imagem dessa ginasta aqui, executando um salto corsa com coluna, você consegue visualizar aonde e como esse professor poderia e deveria corrigir essa ginasta? Aí está a grande questão. A questão não é olhar para esse salto e falar, nossa, que bonito, não. A questão nossa, enquanto professor ou professora de GR, é visualizar esse salto e entender o que precisa ser feito por trás para a correção. E aqui eu sinalizo para você a principal correção desse salto, que tem a ver com a figura do salto. Então, eu não sei qual foi a preparação dessa ginasta para a realização desse salto, mas visualizando essa imagem eu vejo que tem uma penalidade, que tem a ver com a forma da perna de base. Ou seja, essa perna de base do salto, na figura do salto no ar, ela não está próxima ao quadril. E isso faz com que tenha uma penalidade sim de 0,10 nesse salto. Val, e com relação ao tronco e a perna de trás? Eu diria que ela está perfeita, porque ela está com contração da coxa de trás, o pé extremamente estendido, a coluna em contato, né, a cabeça, o coque em contato com a perna e lindamente com os braços alongados também. E aí nessa parte de trás do salto eu não teria nenhuma penalidade para essa ginasta. Já na parte da frente a gente sabe que existe uma penalidade ali por conta dessa perna que não está próxima ao quadril. E tem mais uma coisa, Val, mas ela está a 180 graus aqui? Se você traçar uma linha do joelho da frente com o pé de trás, essa ginasta está a 180 graus. Então, ela não tem penalidade de amplitude de dificuldade corporal. Ela tem sim uma penalidade pela perna da frente que não fechou. Ela está levemente na diagonal e também está tudo bem. A grande questão é se elas têm ou não a perna da frente, a perna de trás com a perna da frente a 180. E nesse caso, sim, essa ginasta está realizando um salto válido, porém com penalidade de execução. Você acha que o maior problema do salto corsa é a força nas suas ginastas? E se eu te disser que, basicamente, a grande questão do salto corsa da sua ginasta não está sendo realizado, está envolvido com a execução do salto por conta da coordenação motora. Muitas vezes a sua ginasta entende o salto, ela sabe como ele precisa ser feito, mas ela não sabe como chegar até lá. E ela executa um salto e você talvez não corrige com tudo que é preciso para ela conseguir executar do jeito certo. Ou mais do que isso, às vezes você corrige, mas essa correção não atinge a sua ginasta, porque a forma de correção não foi a mais adequada para a necessidade daquela ginasta. Por isso que eu te digo, às vezes esse salto não vai estar falho simplesmente pela falta de força, mas sim pela falta de coordenação. Coordenação motora que essa ginasta precisa desenvolver e junto com isso a consciência corporal, de perceber o seu corpo certo ou errado e corrigi-lo na hora da execução do salto. Temos aqui então duas pequenas falhas nesse salto. Começando com as partes positivas desse salto, né? A gente já aprendeu aqui que primeiro eu elogio e depois eu faço as correções. Nesse caso, essa ginasta está com a coluna na perna perfeitamente.
tá com os braços alongados perfeitamente, as mãos bonitas, os pés extremamente esticados. Então ela não tem penalidade de execução voltada a esses itens. Mas quando eu olho para o joelho, ela precisa alongar um pouquinho mais esse joelho. Então aqui a gente está vendo uma imagem, né? Às vezes na hora da figura durante o salto em ação, pode ser que eu não veja esse joelho tão flexionado. Agora a perna da frente, se a gente traçar uma linha do joelho da frente com o pé de trás, a gente consegue observar que não existe uma linha reta. E ali sim, tem uma pequena penalidade de 0,10 para esse joelho da frente que está baixo. Por isso, nós, como professores de GR, precisamos identificar essas falhas e trazer essas correções para as nossas ginastas, de uma maneira que elas compreendam. E elas vão compreender melhor quando você também desenvolver a consciência corporal na ginástica rítmica com as suas ginastas. Deixa eu dar um oizinho aqui para Bibi, a Gabi, que agora faz parte do nosso time de professores de excelência. É uma honra ter você por aqui. Temos também aqui o Júnior, que também, Edson Júnior, que também é professor de GR, que faz parte do nosso time, da nossa última turma do método. A Larissa Lorena, que foi aluna da nossa primeira turma, então lá atrás começou com a gente aí e estudou o nosso método também. Tem a professora Grace também, que faz parte do nosso time de professores. E eu sou muito feliz de encontrar vocês por aqui, estudando e se capacitando um pouquinho mais, aprendendo mais, além de tudo que vocês já têm lá de acesso dentro do método de ginástica rítmica com excelência. Vamos lá! Corrigir a entrada do salto pode mudar tudo, ou seja, corrigir a preparação do salto da sua ginasta pode ser decisivo no resultado final. É como alinhar o canhão antes de disparar. Então imagine o seguinte, você vai fazer um movimento de salto e você não faz o preparo. Quando você realizar esse salto, ele vai ficar com falhas. E a analogia que eu quero trazer para você aqui de um canhão é a seguinte: se você quer atirar com um canhão em um determinado ponto, antes de acertar, né, antes de atirar, você precisa fazer o quê? Alinhar e posicionar esse canhão na direção correta que você quer chegar. Por isso, é preciso usar essa analogia para poder corrigir as nossas ginastas. Então, isso aqui está muito interligado ao trabalho do ponto zero. Se você quer ensinar suas ginastas do jeito certo, é preciso que você prepare elas desde o ponto zero, desde o processo de preparo corporal, inclusive fora da execução do salto, para chegar até o salto completo. Inclusive, agora eu lembrei da nossa aluna Jéssica, que faz parte da mentoria de professores de ginástica rítmica, que ela mandou para mim agora um progresso das ginastas dela realizando o salto Corsa. Eu devia ter trazido essas imagens aqui para compartilhar com vocês. Muito legal ver a evolução, né, de uma professora que está capacitada e que está trazendo todos os detalhes para essas ginastas. E semana a semana ela traz para a gente lá no nosso grupo as experiências que ela está tendo. E é incrível ver a evolução. Muito em breve eu vou trazer para vocês assim que esse salto for concluído lá com as ginastas da Jéssica. Maravilha! Temos aqui um salto Corsa, então, onde no momento dessa foto a gente pode visualizar um perfeito alinhamento, inclusive, das pernas, né? Então, eu tracei aqui como vermelho para você observar. Olha como está correta essa perna da frente, né? Está exatamente como deveria estar, com o joelho alto, a perna 180. Agora, a correção que a gente precisa ter aqui é com relação à coluna, que deve estar em contato com a perna no auge do salto. Então, no momento mais alto do salto, essa forma precisa estar concluída. Não adianta essa ginasta realizar o salto e ao momento que ela chega no auge do salto com as pernas, a coluna não está lá. E aí depois ela encosta a coluna, mas finaliza sem a forma da perna de base. Tá certo? Eu tenho uma coisa para contar para vocês já já. Deixa eu pegar aqui, só um segundo. Já já eu vou falar sobre isso aqui, ó. Quem continuar comigo na live de hoje vai saber sobre esta surpresa que eu tenho para vocês aqui. Maravilha! O salto Corsa com coluna não começa no ar, ele começa no chão. Ou seja, você quando for preparar a sua ginasta, é preciso que você faça o seguinte: você demonstre para ela, não precisa fazer, você precisa demonstrar através de uma boneca, através do braço, né, que às vezes a gente utiliza para ilustrar a imagem, através de uma outra ginasta e também através da realização desse próprio elemento da ginasta no solo. Então ela vai fazer a figura do salto no solo para que ela possa entender o que ela precisa fazer no ar. Então essa reflexão para você: o salto não começa no ar,
ele começa no chão, tanto quando a ginasta faz a preparação para realizar o salto, seja o assemblée ou o passo anterior que ela vai saltar, e também quando ela faz esse mesmo movimento, essa mesma posição no solo. Essa imagem aqui é para ilustrar você que muitas vezes a gente coloca na nossa ginasta um elemento que ela sequer executa no solo. Ou seja, talvez a sua ginasta, não é o caso dessa imagem, mas talvez a sua ginasta, ela está realizando o salto espacato na coreografia dela. Você decidiu colocar esse salto e esse salto, ele é um salto que precisa de 180 graus. Mas a sua ginasta ainda não executa esse salto a 180 graus. Ou seja, ela não executa não só porque ela não consegue coordenar o salto, mas porque ela ainda não consegue realizar sequer o espacato no chão. Ou no caso do salto corsa com coluna, às vezes você coloca essa figura desse salto da sua ginasta, porém essa ginasta não tem nem a flexão de tronco para trás. Então aqui vale uma reflexão: será que a minha ginasta consegue executar todos os movimentos de salto sem estar no ar? Ela consegue executar e refletir a figura perfeita do movimento no solo? Beleza, ela consegue isso, Val. E depois? Quando ela vai para o ar, ela tem a coordenação exata, ela sabe o que ela precisa fazer no ar para chegar até a figura do salto? Por exemplo, essa ginasta aqui, na imagem que a gente está visualizando, a gente tem uma falha, então, relacionada à perna da frente, onde nós não temos um ângulo de 180 graus, e embora os pés dessa ginasta está lindo demais, nós temos duas falhas aqui. A primeira, a perna da frente que não está a 180 graus, e a segunda é a coluna que não está em contato com a perna. Nesse caso, a gente tem penalidades específicas para cada um desses itens. E se for considerar o corpo todo de uma maneira geral aqui, nós temos também o cotovelo flexionado, e aí teremos mais uma penalidade. Por isso, você que é professor ou professora de GR precisa estar sempre capacitado e com o olho treinado para você poder estar preparando as suas ginastas do jeito certo e levar elas ao pódio na ginástica rítmica. O segredo, então, de um bom salto não está só nas pernas. Acabamos de ver um cotovelo flexionado e visualize o seguinte: um braço bem coordenado também faz diferença no salto. Embora essa ginasta aqui tenha uma falha relacionada ao ângulo da perna da frente, a posição do pé da perna da frente, nós temos também a flexão da coluna que não está em contato com a perna, mas aqui nós temos um ponto muito positivo dessa ginasta, a utilização de um braço alongado. E essa ginasta aqui precisa permanecer assim, porque quando esse braço está flexionado, sem intenção, ela vai ter penalidades. Então, entender que o salto, de uma maneira geral, ele não é apenas construído através das pernas, mas também de tudo que essa ginasta faz, seja com os braços, com a cabeça ou com o tronco. Corrigir o salto não é sobre gritar: vai mais alto, pula mais alto, salta mais alto. É sobre entender que no ar, o corpo só vai responder ao que foi enviado no chão. Então imagine o seguinte: a sua ginasta está no auge do salto dela e a figura não se completou. E essa figura não se completa justamente por conta daquilo que não foi feito anteriormente. Se você não der para ela o preparo físico, o condicionamento físico, a coordenação motora e a consciência corporal e também a flexibilidade, não adianta você gritar, não adianta você botar um telão, como eu brincava com as minhas ginastas lá atrás, antes de ter entendido tudo isso. Eu falava para elas assim, ó, vou falar bem a real para vocês. Eu brincava, ó, eu vou fazer um telão aqui, ó, piscando para vocês entenderem que vocês precisam fazer isso aqui. E nem que eu quisesse colocar um telão no meu ginásio, no meu tapete, nem que eu fizesse isso ia resolver. Porque o que ainda estava faltando era uma parte da consciência corporal, uma parte do preparo, uma parte de outras coisas que eu havia falhado como professora. A partir do momento que eu comecei a doar isso para as minhas ginastas, a entregar isso para elas, aí sim eu comecei a ver saltos lindíssimos e corretos dentro da ginástica rítmica. Então, para você que hoje pensa que o salto só se reflete ao que você vê lá no ar, na verdade tem todo um caminho, todo um processo anterior a esse salto, que é muito mais do que você ficar gritando: salte mais alto, faça isso ou faça aquilo. Dê preparo para as suas ginastas. Corrigir na ginástica rítmica é como afinar um instrumento. Só funciona
se todas as cordas estiverem no mesmo tom. Você já viu alguém aprendendo a tocar algum instrumento? Vou dividir com você. Lá na minha cidade, na casa onde eu morava com os meus pais, tinha um vizinho que ele estava aprendendo a tocar flauta. E flauta... Eita! Trovoada. E flauta... Deixa só pro trovão baixar. Que susto que eu tomei ao vivo e a cores aqui. Flauta não é um instrumento de cordas, mas ainda assim, até que esse meu vizinho conseguisse corrigir os pequenos detalhes ali de coordenação para executar o som da flauta corretamente, demorou. E exigiu dele treinamento e preparo para isso. Observe essa analogia, essa reflexão. Quando você entende que o processo para um salto ser bem realizado, ele precisa ser um pensamento completo, a gente consegue compreender o caminho para chegar até o salto. Então, por isso que a gente precisa trabalhar esse processo do antes. Por isso que hoje, dentro do método ginástica rítmica com excelência, eu sempre ofereço um treinamento completo. Não é simplesmente você saber isso. Eu quero aprender a montar coreografia de ginástica. Maravilha! Montar coreografia de ginástica não leva a sua ginasta ao pódio. Preparar a sua ginasta corretamente, sim, leva a sua ginasta ao pódio. Aliás, Júlia está por aqui, nossa professora do método ginástica rítmica com excelência, que vai aprender a afinar o instrumento das suas ginastas, as cordas, para que elas consigam saltar lindamente na ginástica rítmica. Ou Cláudios falou, excelente conferência, professora, podíamos dar umas classes virtuais. Querida, nós temos classes virtuais, aulas aqui todas as semanas, inclusive toda segunda-feira às 8 da noite e quintas-feiras ao meio-dia. São os nossos 2 encontros fixos por aqui. Então esteja presente, venha com a gente aqui, marca na sua agenda para você estar presente com a gente e não perder esse conteúdo aqui sobre ginástica rítmica com excelência. Olha, hoje nossa live está cheia de professores que já fazem parte do nosso método. A Ju tá por aqui, a Rebeca também. A Rebeca, inclusive, é uma professora aqui do Brasil, mas que hoje trabalha em Portugal. Então, o nosso método ele também é internacional. A gente está levando esse conhecimento lá para o outro lado do mundo, né? Do outro lado do oceano. E esses professores que estão aí cada vez mais se capacitando para ter resultados de excelência e poder afinar, né, as cordas dos movimentos das suas ginastas. Salto Corsa tem as seguintes exigências. A perna precisa estar a 180 graus. No caso do salto Corsa com coluna, o tronco deve estar em flexão para trás, contactando a perna de trás. Os braços alongados, que vão ser de acordo com o movimento do aparelho ou da coreografia, e a perna da frente precisa ter uma flexão a ponto de o pé ficar próximo ao quadril. Essa é a exigência mínima sobre o salto Corsa com coluna da ginástica rítmica. E ele pode ser feito também através do impulso com 1 ou 2 pés na ginástica rítmica. Vinícius também por aqui, aluno do método ginástica rítmica com excelência. Cláudia, me diz uma coisa, você é professora de GR? Ela perguntou assim, aulas personalizadas, não me recebes no Brasil? De onde você está falando? Conta pra mim. E se você é professora de ginástica rítmica, me conta. Vamos aproveitar que a gente está aqui ao vivo para eu conhecer mais um pouquinho de você. Sem controle no ar, a volta do salto é como um balão que solta o ar de repente. Vai ficar doidão e sem direção. Você já viu um balão quando você desamarra o nó e permite que esse balão saia, o ar do balão saia? Quando você permite que o ar do balão saia, esse balão vai ficar desgovernado pelo ar, sem direção, até ir para o solo. Quando a sua ginasta faz um salto e ela não tem esse controle sobre o corpo dela para a ida, para a realização do salto no ar e para o retorno ao solo, nós temos uma falha, nós temos um problema, porque a recepção de um salto também precisa ser controlada. Teremos penalidade quando a sua ginasta realizar um salto e finalizar ele pesada no chão, que é exatamente assim como o código de pontuação nos traz. Então, por isso,
quando você quiser que a sua ginasta execute um salto corretamente, ensine para ela o processo de preparo, realização do salto ao ar e também o retorno. Todas as fases são importantes. Nesse caso aqui, a gente tem uma pequena alteração na figura, graças ao pé dessa ginasta, que eu falo que é o pé de periquito. Meu Deus do céu, o biquinho de periquito ali, ó, fica gritando no meu coração aqui, então precisa ser corrigido. Nós temos também a falta do contato dessa ginasta com a cabeça na perna, então também terá uma penalidade. E o joelho da frente, que não está a 180 graus. Por isso, você, professor ou professora de GR, precisa ter o olhar treinado para identificar essas falhas, corrigir nas suas ginastas e trazê-las ao pódio com excelência na ginástica rítmica. Corrigir esse detalhe da sua ginasta pode melhorar o salto mais rápido do que 1000 repetições. Não adianta você querer que a sua ginasta execute o melhor salto se você não der esses detalhes para ela. Todas essas correções, olha só, fica ligado no que eu vou te mostrar agora. Todas as correções do salto corsa com coluna precisam ser repassadas para essa ginasta. E a partir do momento que você repassa essas informações, você vai conseguir sim que ela execute o salto corretamente. E aí, vou apresentar a você aqui a priminha da arabesquina. Sim, nós temos agora bonequinhas de ginástica rítmica para oferecer para você que é professora ou professora de GR. Então, se você estiver interessado em adquirir a sua priminha da arabesquina, fique à vontade para me mandar uma mensagem depois no privado aqui do Instagram, que eu tenho poucas bonecas que eu pedi para a moça fazer e eu vou repassar para vocês quem tiver interesse de adquirir a sua bonequinha para ensinar nas aulas de GR. Então, vamos lá. Temos aqui uma ginastinha fazendo um salto com coluna. Se você quiser que a sua ginasta execute o melhor salto, você precisa trazer para ela essa figura correta do salto, que é a perna da frente flexionada, com o pé próximo ao quadril. A coluna precisa estar, a cabeça em contato com a perna de trás. Essa perna precisa ter o nível aqui, ó, o alinhamento de 180 graus. E essa ginasta precisa iniciar e finalizar lindamente. Ok? Então, você que é professora ou professora de GR, precisa entender que o processo de chegar até esse movimento, ele demanda um preparo seu. Edson, depois me manda mensagem que essas bonequinhas aqui vão estar disponíveis. Nós temos algumas apenas, então me manda mensagem no privado para ter acesso às bonequinhas. Maravilha! Se você ensina a sua ginasta do jeito certo, a gente chega ao auge, a assinatura da sua ginasta no ar. O que é o salto corsa? É como se a sua ginasta deixasse no ar a figura que ela consegue fazer sobre aquele salto, é a assinatura da sua ginasta no ar. E eu vou trazer aqui um exemplo para você visualizar do que é um salto, na minha opinião, perfeito. E aqui eu mostro a nossa ginasta Maria Eduarda Alexandre, ginasta brasileira, com muito orgulho, com muito amor, né? Executando uma figura de salto corsa perfeita. Visualize, braços alongados, mãos estendidas, perna estendida, pés esticadíssimos. O calcanhar da perna da frente está em contato com a perna, com o quadril da ginasta. O joelho está elevadíssimo, visualizando assim uma posição de 180 graus com a perna. E a coluna está em contato com a perna de trás. Então, nós temos aqui um salto perfeito. E o melhor de tudo isso é a nossa ginasta brasileira maravilhosa, Maria Eduarda Alexandre, mostrando aí a nossa competência em realizar bons saltos. E para ela chegar até esse salto, todos os detalhes que a gente viu hoje, eles são importantes, porque ginasta que vem bem preparada, desde a base, chega aos mais altos níveis com qualidade nos seus movimentos. Pessoal, estamos aqui então com esse conteúdo importantíssimo para a sua construção de um elemento importante na GR, mas lembre-se que você não deve oferecer esse salto para sua ginasta aplicar na coreografia se ela não tiver ainda condições físicas para isso.
Por isso, o seu processo de preparo da sua ginasta é importante para que ela consiga executar o movimento correto e aí sim você aplicar na coreografia dela, para que ela ganhe essa nota na hora da apresentação, sem penalidades, e chegue ao mais alto do pódio da GR. Maravilha? Então, quero deixar aqui um convite a você, toda segunda-feira às 8 da noite, às quintas-feiras ao meio-dia, até agora, final do ano, sim, eu estou organizando o meu calendário, a gente vai ter esses encontros semanais. Então, eu vejo vocês por aqui, um beijo grande, eu sou a Val, professora de ginástica rítmica, especialista há mais de 18 anos, e nesse perfil eu te ensino a ser um professor que forma ginastas que ganham medalhas, mesmo que você não tenha sido ginasta. Se esse conteúdo fez sentido para você, clica aqui embaixo, compartilhe com outros profissionais. Juntos somos mais fortes e nós vamos fazer a nossa ginástica rítmica com excelência. Um grande abraço para todos vocês, bom final de semana e a gente se encontra nas próximas aulas por aqui. Tchau, tchau!